Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, doutora Sidneia Aparecida Galo, doutor Antônio Valentim Sâncio, Imafar Farmácia de Manipulação, Casa do Biscoito, doutor Rômulo Tavares, urologista, terapeuta Angélica Jacó, Clínica Lavi, com a cirurgiã dentista Carol Guedes. Excelente tarde para você, amiga ouvinte, amigo ouvinte do Papo de Mulher, porque hoje o programa é voltado para você, homem. Na verdade, voltado para a família, porque nós estamos falando de planejamento familiar e o tema de hoje é a vasectomia e quem fala sobre isso é o urologista Dr. Rômulo Santos Tavares. Rômulo, boa tarde, mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Mulher. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana. Muito bom estar aqui com vocês aí de novo, falando sobre vasectomia, um procedimento extremamente comum na nossa área aí da urologia, né? A vasectomia, como o procedimento funciona no corpo masculino? Bom, a vasectomia é um procedimento, né, que é como se fosse um método contraceptivo, para que o paciente não tenha mais filho. Então a gente faz um procedimento para cortar e amarrar os ductos deferentes, que são os ductos que passam o espermatozoide ali. E aí você fazendo essa cirurgia, você impede que o paciente tenha espermatozoide naquele líquido que ele vai ejacular durante, né, a parte sexual. É considerado um método 100% eficaz, mesmo após cortar e amarrar? Bom, hoje não existe nenhum método 100% eficaz. Se a gente pegar e comparar vasectomia, ligadura nas mulheres, o uso de anticoncepcional, qualquer tipo de método contraceptivo, ele não é 100%. Mas se a gente pega em comparação com os outros, a vasectomia se torna mais eficaz que os outros procedimentos e medicamentos, né? O procedimento dói durante ou após a cirurgia aí para vasectomia? Ou não dói nada? A vasectomia é um procedimento que a gente chama de baixa complexidade, procedimento de pequenos cortes, né? Geralmente a gente faz com anestesia local, mais uma sedação, que é quando o anestesista coloca um medicamento na veia para o paciente dormir. É praticamente indolor durante o ato da cirurgia, né? Lógico que fazendo com a sedação. Às vezes o paciente fica um pouco mais ansioso quando ele faz só com anestesia local. Já o pós-operatório também é mais tranquilo, né? Obviamente, por ser um procedimento feito num local mais sensível, a gente tem que fazer algumas medicações depois no pós-operatório, gelo, que é o comum para poder evitar aquela dorzinha do corte e tudo. Então, assim, dentre os procedimentos, é um procedimento bem mais tranquilo em relação à dor, né? Em relação ao que as mulheres passam a fazer uma laqueadura ou isso tudo, né? Porque é de maior porte, né? Quando a gente compara, né, um procedimento com o outro, por exemplo, a laqueadura da mulher, ela tem que ficar internada, ela tem que ficar 24 horas no hospital, ela tem que fazer anestesia geral, ela tem que fazer um corte mais ou menos do tamanho de um corte de uma cesariana para poder fazer a ligadura, né? Ou às vezes fazer por vídeo, mas também é uma cirurgia que você precisa de muita anestesia e então, assim, comparado com a da mulher, é muito mais simples e muito mais efetivo, né? Se você comparar o da mulher com o homem, a gente, né, na vasectomia, a gente tem um exame que a gente pode fazer depois do procedimento para confirmar. No da mulher já não tem, né? A gente não tem um exame para confirmar que deu certo, né? Da mulher tem um grande repouso após o procedimento. E a vasectomia exige também repouso dos homens por quantos dias? Bom, geralmente, esse é um costume que eu tenho, né? De fazer a cirurgia na sexta-feira. Porque, assim, é aquele cara que não quer parar de trabalhar, então fala, ó, meu amigo, vamos fazer na sexta, você vai ficar sexta, sábado e domingo. Nossa. Na segunda, você já está liberado. Pouco demais, então, né? Assim, isso não influencia? Muito mais tranquilo.
Como? Isso não influencia no resultado ali da vasectomia? Esse pequeno repouso? Não, o repouso, sim, é o necessário, né? Os 3 dias. É lógico que não vai influenciar na questão da cirurgia, mas isso depende muito de paciente, né? Tem paciente que vai ser um pouco mais sensível, vai sentir um desconfortozinho, então você vai ter que ficar uns 5 dias, mas o normal são 3 dias. Sexta, sábado, domingo, na segunda já está liberado. Esse cortezinho que é feito na vasectomia, pro lado de fora, onde é feito ou não é feito corte nenhum, como que é? Geralmente a gente faz 2 cortes, né? Como são né? 2 canais que a gente tem que ligar, a gente faz 2 cortezinhos, um em cada lado da bolsa escrotal. Eles são de mais ou menos 1 centímetro, né? Então, assim, é um corte bem pequenininho. Geralmente a gente dá um ponto com fio absorvível, então não vai precisar retirar esse fio depois. Então, assim, é uma cirurgia bem mais tranquila comparado com as outras, né? Ela interfere no desempenho sexual, na ereção ou na ejaculação? Esse é o maior medo do Do paciente. homem. Aham. Mas isso, né, a gente tem que explicar na consulta, porque, assim, o procedimento em si, ele vai impedir que o homem tenha espermatozoide naquele líquido que ele vai, né, expelir durante a relação. Mas isso não tem relação com a testosterona, né? A testosterona é o hormônio que vai dar aquela vontade, prazer de estar ali na ativa, né? E isso não tem interferência na produção da testosterona. Além disso, o paciente ele precisa de uma inervação da região genital que a gente nem chega próximo quando se faz essa cirurgia. Então, isso também não vai estar relacionado à ereção. Em relação à ejaculação, né? Muito paciente acha que quando você faz a cirurgia não vai conseguir ejacular depois, mas não. A gente vai evitar que tenha aquela célula do espermatozoide no líquido. O líquido que ele produz durante o ato sexual, ele vai manter a produção e vai ter a mesma quantidade que era antes. Imagina assim que é só uma célula que a gente tira daquele líquido. O líquido que ele produz, ele vai continuar produzindo. E a gente fala do desempenho sexual, né? Que nos casais, né, no homem que faz a vasectomia, a mulher começa a ter mais vontade, né? Por quê? Porque aquela mulher está tomando anticoncepcional na maioria das vezes. E aquele anticoncepcional afeta a libido da mulher. Então, quando ela para de tomar o remédio, o desempenho sexual, teoricamente, dos pacientes, né, do casal, ele aumenta, né? Porque a mulher fica mais ativa. Entendido. E se existe risco da vasectomia falhar? Se existe risco em quais situações? Bom, a vasectomia, ela tem uma chance de falha, tá? Então, geralmente, quando a gente faz um procedimento desse, eu explico para todos os pacientes, né? 1 em cada 2.000 pacientes que faz essa cirurgia, eles têm chance de falhar. Então, você vai ouvir alguma história de alguém do seu convívio social que já fez a vasectomia e depois teve um filho. Isso tem uma chance? Tem, mas é uma chance mínima. Se você comparar com os outros procedimentos ou medicamentos, é muito menor a chance. E essa situação pode ocorrer principalmente nos 2 primeiros meses da vasectomia. Por quê? Porque esses 2 primeiros meses, o paciente ainda tem um pouco de espermatozoide no líquido. Então, ele tem que eliminar aquele espermatozoide, né? Então, se elimina como? Ejaculando. Então, o paciente tem que, às vezes, fazer, pelo menos ter ali de 20 a 30 ejaculações para chegar para a esposa dele e pedir para tirar o DIU ou terminar ou parar com o anticoncepcional. Lógico, né, que quando se faz isso, é importante que o paciente faça um exame antes, né? Faça o espermograma para confirmar aquilo. Confirmou? A chance é muito pequena de falhar. Muito, muito mesmo. E nesse caso, quando a chance é mínima de falhar, e o casal resolve ter filhos, ou o homem se casa novamente, resolve ter filhos com outra companheira, a vasectomia, ela pode ser revertida? Pode. A vasectomia é um procedimento que, teoricamente, é um procedimento que deveria ser irreversível, né? Mas a gente entende que às vezes muda, às vezes o paciente entra encontra outra parceira, ou a mulher tem aquela vontade de ter um outro filho, se arrepende. Então existe a possibilidade de reversão.
Só que é um procedimento um pouco mais trabalhoso, porque assim, você refazer aquele canal, você tem que usar um microscópio cirúrgico, a gente tem que fazer o uso de fios mais delicados, e isso também depende muito do tempo que o paciente fez a vasectomia. Quando o paciente fez a vasectomia e esperou 15 anos para fazer essa reversão, a chance de dar certo é muito menor comparada com aquele que fez a vasectomia e decidiu depois de 5 anos. Porque o local ainda, o pertúito que está ali, ele vai fechando com o passar do tempo. Então, isso tem que ser conversado antes, né? Além disso, né, tem que lembrar que a mulher, quando fica mais velha, ela tem uma chance menor de engravidar. Então, não adianta reverter uma vasectomia e o paciente casar com uma mulher que já está quase entrando na menopausa, sabe? Então, isso tem que ser falado, né? Porque a efetividade dessa cirurgia depende desses dois fatores, do tempo que fez a vasectomia e da idade da parceira desse paciente. E há riscos ou complicações associadas ao procedimento, tanto da vasectomia quanto da reversão? Tem, mas assim, como é uma cirurgia de pequeno porte, né, que a gente fala, incisões pequenas e tudo, as complicações são muito pequenas. A maioria das vezes são complicações que inerentes ao local da cirurgia. Às vezes pode formar um sangramento debaixo da pele, formar um hematoma, às vezes pode causar uma infecção na pele, principalmente na parte superficial, às vezes pode soltar um pontinho, né, da pele, mas isso são complicações muito pequenas, que assim, quando você leva o risco e benefício, não tem muito problema, né? Agora, complicações maiores, como perda de testículo, essas coisas, isso é quase impossível. Eu praticamente nunca vi uma situação dessa, né? Sim. Bem, até pouco tempo, mulheres solteiras ou que não tinham filhos não podiam fazer a laqueadura. E para vasectomia, existe idade mínima ou critérios legais? Bom, existem 2 critérios legais, tá? Que os pacientes têm que estar ali naquela situação. O paciente pode não ter filho, mas desde que ele tenha mais de 25 anos, ele pode fazer a vasectomia. Agora, se ele tem mais de 2 filhos, né, e tem qualquer idade, ele também pode fazer a vasectomia, entendeu? Sim. E quais são os principais mitos sobre a vasectomia? Eu acho que o principal mito da vasectomia é que ela interfere na parte sexual, e isso é o maior medo do paciente. Lógico que se houvesse um problema de uma cirurgia que influenciasse na vida sexual do paciente, esse procedimento não teria que ser feito, né? Então, assim, fazer uma vasectomia não é igual castrar, né, um animal, como acontece, muita gente fala, pô, eu vou fazer a vasectomia, eu vou engordar, vou ter pouca vontade. Isso não existe, porque a gente não tira o testículo, a gente só impede que passe o espermatozoide naquela região. Então, isso vai evitar que o paciente não tenha filho, mas que mantenha sua vida sexual, toda a sua qualidade de vida depois. E dos homens que fizeram a vasectomia, principalmente seu consultório, o resultado foi sempre satisfatório em relação ao medo e ao resultado, por exemplo? Sempre... Com certeza é bem satisfatório, porque é um procedimento muito efetivo. A gente não pode chegar e falar que vai ser 100% de certeza, porque isso acontece com de 0,1%, existe essa chance. Mas a satisfação é praticamente 100% dos homens, né? Uhum. Vez ou outra, nós vemos matérias, reportagens e estudos sobre o anticoncepcional masculino. Como anda o anticoncepcional masculino? Sai ou não sai? Olha, ainda não existe esse anticoncepcional, porque existe um medo, né, um tabu que isso pode interferir na produção de hormônio, né? Então, assim, é diferente da mulher que precisa de um hormônio para liberar um óvulo. O homem não tem essa situação. Então, hoje o hormônio o anticoncepcional masculino, eu acho que vai ser muito difícil. E vamos lá, né? Mas as mulheres com certeza, não esperam, né? Porque o anticoncepcional nas mulheres a gente sabe que não faz bem, né? Tem muito
tem muitos contras também, né? Aí para o homem passar por um gostinho, vão pensar assim? Exatamente. Você imagina colocar um homem para tomar um comprimido todo dia, você acha que ele Pois não vai é. esquecer? Isso é com certeza. Não tem jeito. E para finalizar, quais as vantagens da vasectomia em relação à cirurgia de trompas nas mulheres? Você já falou do pós-cirúrgico, né, do método invasivo, mas existem mais? Eu acho que assim, quais são as vantagens? Eu acho que a principal é a questão do intraoperatório, né? Se você pegar um procedimento desse no homem, gasta-se 30 minutos, na mulher muito mais. A quantidade de anestesia utilizada na cirurgia da mulher é muito maior que a do homem. O homem faz e vai embora logo depois do procedimento, a mulher tem que ficar internada. A mulher tem que fazer com a cirurgia dentro da barriga, então você tem riscos maiores do que do homem, que é uma cirurgia superficial. E eu acho que tem uma vantagem também pelo exame. No homem, a gente pode fazer um espermograma, que é o exame para poder confirmar que deu certo. Na mulher não existe um exame, né, pelo menos laboratorial, que você faça para falar, ó, deu certo a laqueadura. Então essas são as vantagens que eu vejo em comparar a vasectomia com a ligadura, né? Bem, Rômulo, se a vasectomia é uma anestesia somente local, como você realiza cirurgias em Vitória, esse procedimento pode ser feito também em Santa Maria de Etibá? Já que não Pode, precisa... hoje geralmente eu faço esses procedimentos na região, fica mais fácil para mim também, e também mais fácil para o paciente, que não precisa fazer essa mudança, essa distância para um procedimento tão pequeno. Então a gente consegue fazer ainda esses procedimentos aí na região. E depois de quanto tempo o paciente visita o médico? Qual a periodicidade? Bom, eu gosto de que o paciente volte, geralmente depois de 2 meses da cirurgia, para poder mostrar o espermograma, o resultado do espermograma. Mas, lógico, né, no pós-operatório, tem um paciente que está sentindo uma dorzinha e tal, você reavalia, né? Geralmente eu peço para o paciente vir de 2 a 3 meses depois da cirurgia e depois refaz o espermograma depois de 9 meses da cirurgia, só para confirmar 100% de certeza. Bem, depois de 3 dias o paciente pode voltar a trabalhar, mas e a ter relações sexuais? Depois de quantos dias? Bom, relação sexual, atividade física mais intensa, né? Um futebol, academia, corrida, isso pode ser iniciado depois de 10 dias. Atividades mais leves, uma caminhada, trabalhar, com 3, 4 dias já tem tranquilidade para poder fazer né? Você atende todas as segundas-feiras aqui em Santa Maria de Etibá, cada 15 dias ou todas as segundas? Bom, hoje eu atendo praticamente toda semana em Santa Maria de Etibá, eu atendo nas segundas-feiras de manhã, na Clínica Renascer, fica em frente ao Hospital Concórdia, né? E a gente está sempre fazendo algumas cirurgias aí, as cirurgias mais complexas eu acabo trazendo para Vitória, né? E a gente tem uma quantidade grande de paciente acompanhando, fazendo os procedimentos, já tem 6, 7 anos que eu já estou na região. E, para finalizar, são muitos os homens que buscam a vasectomia, esse método contraceptivo? Olha, hoje talvez seja a cirurgia que o urologista mais faça na vida dele, né? Porque a todo momento sempre tem algum paciente querendo fazer o procedimento. É um procedimento que teoricamente é de baixo custo, né? Se você comparar, né, eu até converso com o paciente e falo assim, ó, 6 meses de fralda é mais caro que uma cirurgia dessa, né? Então, assim, é algo que é bem mais tranquilo de fazer e a cada momento a gente vê uma quantidade grande de pacientes procurando a vasectomia. Se sentindo seguros, né? Se sentindo seguros, né? Sentindo segurança. Vê que não faz... De vez em quando vem um paciente, né, puxado pela mulher, né? Não tem jeito. Como sempre. Tem uns que são meio com medo, mas a maioria são bem seguros e já vêm até esclarecidos, né? Hoje com a internet, chat GPT, a pessoa já sabe como que é feita a cirurgia, o pré, o pós-operatório, o que vai fazer depois. Isso é ótimo. Que não seja uma responsabilidade somente das mulheres. Exatamente, né? Bem, Rômulo, tem que dividir essa responsabilidade. Com certeza. Muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado por mais uma vez estar aí com vocês, tá bom? Eu é que agradeço. Tchau, tchau. Papo de Mulher finaliza por hoje, agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Informação sempre é bom, nunca é demais, hein? Então, precisou de médico urologista, procure o Dr. Rômulo Tavares, ali na Clínica Renascer. Um beijo para você e até a próxima edição do nosso programa.